especialmente os visitantes que estão aqui nessa tarde. Certamente esse encontro, Deus vai falar ao seu coração. Amém. Tem grande experiência para todos nós aqui. Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, amigos, 1, 2, 3, agora sim. Irmãs e irmãos, amigos e amigas, convidados, em nome do Presbitério Espírito Santense da Igreja Cristã Maranata, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos participantes deste evento, presentes aqui nesse anfiteatro Vitória, e também aqueles que nos assistem pelos diversos canais em todo o Brasil, em todos os continentes. Saúdo em particular todas as autoridades civis e militares brasileiras e estrangeiras que estão aqui conosco, federais, estaduais e municipais, representadas na pessoa do nosso excelentíssimo governador do estado do Espírito Santo, presente e que nos honra muito com a sua participação conosco. Eu saúdo também aqueles que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, pelas emissoras de rádio e TV em sinal aberto, em transmissão nacional, além de outras plataformas de rádio e TV por streaming,
para o Brasil e muitos outros países que recebem este evento. Ressaltamos que muito nos honra a presença neste local, bem como a vossa assistência, você que está aí em casa, e em outros lugares, recebendo essa transmissão em todos os continentes, e esse evento está sendo transmitido em vários idiomas, por tradução simultânea, inúmeros idiomas pela transmissão pelos modernos meios de comunicação. Esse evento, meus irmãos, tem um objetivo principal, de informar, prestem atenção, qual é o projeto de Deus para cada um que está aqui, para cada um que está nos assistindo. E em particular, o que Deus tem reservado para todos em breve, durante a mensagem que será transmitida. E essa mensagem transcende limitações sociais, políticas e até mesmo religiosas, e se destina a pessoas de todos os níveis sociais e de toda e qualquer convicção política ou religiosa. Então, sem mais delongas, nós vamos dar início a esse evento com uma oração inicial. E para isso eu convido aos presentes e aqueles que puderem, que estão nos assistindo, a se colocarem de pé, em reverência à pessoa gloriosa do Senhor Jesus que está aqui conosco. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos pela manifestação do poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que neste poder há perdão, há purificação, há comunhão com o Teu Espírito, e nós rogamos que o Teu Espírito Santo faça valer cada palavra que tem sido inspirada por Ele próprio, para alcançar os corações que hão de nos ouvir, seja presencialmente, seja por meio das transmissões, e que haja em cada coração uma bênção especial, principalmente uma bênção de despertamento espiritual e uma bênção de salvação das suas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós iremos louvar ao Senhor nosso Deus pela sua graça maravilhosa. Cada igreja estará cantando este louvor, preciosa graça, na sua própria língua. E aqui o coro local estará cantando a primeira e a segunda estrofe em português e as estrofes seguintes em inglês. Estava
mas pelo teu grande amor, o Senhor nos resgatou e nos deu a segurança da vida eterna com o Senhor Jesus. Glorificamos a Ti em nome de Jesus. Iremos neste momento louvar ao Senhor com o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Cada igreja novamente estará cantando este louvor na sua própria língua. O nosso coral aqui estará cantando a primeira e a terceira estrofe em português, mas a segunda estrofe e o coro seguinte na língua russa. Graças a Deus, bendito seja o Senhor. Louvaremos agora o nosso Deus com o hino A Deus seja o louvor. E observem que as primeiras palavras deste louvor nos convidam a adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, perfeição absoluta em santidade e poder. Deus
Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Saúdo a todos, desejando-lhes a paz do Senhor Jesus. Nosso evento, como sabem, intitula-se Trombetas e Festas. Que festas são essas? As festas celebradas pelo povo de Israel no Velho Testamento, por orientação de Deus. Em especial, a Páscoa, as primícias e o Pentecostes. E, finalmente, abordaremos a festa das trombetas. Nós vemos aqui no quadro algo sobre a Páscoa, que falava da saída do povo de Israel do Egito e o sacrifício do cordeiro, que marcava aquela festa. Sobre as primícias, nós veremos, ela nos fala da colheita da cevada para os judeus e dos primeiros frutos da terra. E o Pentecostes falava para os judeus da colheita do trigo e dois pães que eram feitos com fermento, que eram feitos com a farinha daquela nova colheita. E para os judeus, o Pentecostes também celebrava a lei de Moisés, recebida no Monte Sinai. Muito bem. É importante notar que as festas eram proféticas, ou seja, elas anunciavam que um dia o seu verdadeiro significado, que era oculto, escondido para o povo de Israel, se cumpriria na igreja que seria estabelecida pelo Senhor Jesus. As festas se referiam, portanto, à época da igreja, ao que Deus faria a partir da encarnação de seu Filho Jesus. Encarnação essa para executar o projeto de Deus para a salvação do homem. E as trombetas? As trombetas eram tocadas em várias ocasiões da vida judaica. No entanto, o toque das trombetas, que era o shofar, caracterizava, sobretudo, uma das últimas festas, que caía no fim do ano judaico. O shofar, uma trombeta feita de chifre de carneiro, era então tocado repetidamente, anunciando que se aproximava o início de um novo ano. Além disso, o toque do shofar convidava o povo de Israel ao arrependimento e ao preparo para a última grande festa. Consideremos agora as primeiras festas. Como já dissemos, as principais festas que antecediam as trombetas e que são de nosso maior interesse, para todos nós hoje, eram as já mencionadas: Páscoa, primícias e Pentecostes. Essas festas têm um significado especial, que, repetimos, deveria cumprir-se na vida do Senhor Jesus e na vida de sua igreja. Que igreja? A igreja que seria composta por todos aqueles que creriam no poder de sua morte na cruz para obterem o perdão dos pecados e receberem a bênção da vida eterna. A igreja que reconhece, como os apóstolos, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O significado profético das três festas estava programado por Deus para ser revelado nos tempos da nova aliança, ou Novo Testamento, que Deus celebraria com os homens. A aliança de Jesus com sua igreja. Vejamos agora, a primeira dessas festas, a festa da Páscoa. Na Páscoa, Israel celebrava a saída do Egito, quando recebeu a orientação de sacrificar um cordeiro para que seus primogênitos fossem livrados da morte
e pudessem deixar a escravidão no Egito. Agora chamo a atenção de todos para algo notável. 1480 anos depois da saída do Egito, exatamente no dia em que todas as famílias de Israel sacrificavam um cordeiro para celebrar a Páscoa, naquele dia o Senhor Jesus morria na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o importante é que ele morria para que você que me ouve agora, possa hoje obter o perdão dos seus pecados. E possa reconciliar-se com Deus e viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre as ilusões deste mundo e, finalmente, sobre a morte eterna. Ele morreu na cruz, portanto, para que você, agora que me ouve, possa viver uma vida em comunhão com Deus e passar a desfrutar da vida eterna hoje, garantindo assim seu lugar na eternidade feliz. Entendemos assim o apóstolo Paulo, quando ele, falando a respeito dessa festa, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Muito bem. Seguia-se a festa das primícias. Havia em Israel uma festa que se celebrava no dia seguinte ao sábado da Páscoa. Ou seja, no domingo. Era a festa das primícias. Naquele dia, um feixe com os primeiros frutos da colheita de cevada era movido pelo sacerdote perante o Senhor Deus, indicando vida, indicando que o molho que havia sido arrancado da terra havia adquirido vida. E não foi por coincidência que naquele mesmo dia da celebração dessa festa, o Senhor Jesus era arrancado do túmulo, ou seja, ele era tirado da morte, ressuscitando para sempre. Louvado seja o seu nome. Por essa razão, o Senhor Jesus é chamado na Bíblia de as primícias dos que dormem, ou seja, os primeiros frutos da ressurreição. Em outras palavras, Jesus foi o primeiro a ressuscitar para viver eternamente. E qual o benefício para nós de sua ressurreição? A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia de que todos os que morreram com a fé em Cristo também ressuscitarão um dia. Como disse o apóstolo Paulo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém. Ele ressuscitou, portanto, para que você hoje possa ter esperança de um dia ressuscitar ou receber um corpo glorificado, indestrutível, para viver na eternidade com Deus. Continuemos. A festa das primícias seguia-se a festa do Pentecostes. O nome desta festa em hebraico é Shavuot, que significa semanas. Isso porque a festa era celebrada exatamente 7 semanas após as primícias. Historicamente, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Para os judeus. No dia do Pentecostes, 7 semanas após deixar o Egito, o povo de Israel estava diante do Monte Sinai. Estava diante da lei que receberia
do Senhor escrita em tábuas de pedra. Essa lei foi entregue por Deus a Moisés, todos se lembram. E a lei era a base da antiga aliança que Deus celebrou com aquele povo. E notem bem, cerca de 1450 anos depois, cumpriu-se uma promessa, uma profecia em que Deus prometia celebrar uma nova aliança. E a característica desta aliança seria a seguinte: Deus escreveria a sua lei não mais em tábuas de pedra, mas nos corações de seus servos. Foi para isso que no dia da celebração da festa, 7 semanas após as primícias, 7 semanas após a ressurreição de Jesus, que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam em Jerusalém. E esse derramamento do Espírito marca o início da igreja. Isso porque o Espírito Santo foi enviado para escrever a lei de Deus em nossos corações e nos dar assim poder. Poder para quê? Para viver em conformidade com a lei de Deus. E a lei de Deus, nós sabemos, se resume em amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso indicava que a vontade de Deus deixou de ser algo que nos é imposto de fora, algo que alguém nos obriga a fazer. Não. A vontade de Deus passou a ser algo que está dentro de nós, ou seja, algo que nós amamos, não, algo que nós desejamos fazer por amor ao nosso Deus. Nesta festa do Pentecostes celebrava-se também a colheita do trigo. E notem bem, 2 pães com fermento, feitos com trigo da nova colheita, eram movidos diante de Deus, indicando que ganhavam vida. E nós sabemos que os 2 pães representam os primeiros crentes da nova aliança, do Novo Testamento, embora com fermento, o que representava o pecado. Nós continuamos com a natureza pecaminosa, embora não nos deixemos controlar por ela. Mas esses pães ganhavam vida, eram movidos pelo sacerdote. Nós também, embora haja pecado em nós, recebemos vida eterna por meio de Cristo Jesus. Dessa forma tinha início a edificação da igreja. E ao longo da história, desde aquele Pentecostes em que o Espírito Santo pela primeira vez foi derramado, a colheita de almas continuou. E continua até os nossos dias, até o dia em que Jesus voltará para levar a sua igreja, para arrebatá-la, para levá-la para morar com ele no céu. Jesus, repetimos, havia prometido: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os Pentecostes não é um evento passado apenas. Jesus continua batizando hoje com o seu Espírito, para que você receba hoje poder para vencer o pecado, para viver uma vida em comunhão com Deus. E é por uma operação do Espírito Santo que o Senhor Jesus se manifesta como vivo, como Deus conosco, falando-nos através dos dons espirituais. E chegamos agora, historicamente, à festa das trombetas. Lembrando que em Israel, o toque de trombetas sempre anunciava uma santa convocação para um grande acontecimento, para uma grande festa. Em nosso caso, o toque das trombetas anuncia a volta do Senhor Jesus em glória, para nos tomar para si e nos levar para a eternidade feliz. Louvemos agora o Senhor com este hino. O grande dia, o dia do arrebatamento, o dia da volta do Senhor Jesus para nos levar, está chegando.
Glória a Jesus. Que bênção a aplicação profética dessas festas de Israel para nós hoje. Mas, meus irmãos, nos eventos anteriores de trombetas e festas, nós abordamos alguns sinais proféticos que foram anunciados pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. E se os irmãos se lembram, no verso 3, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: dize-nos, quando serão essas coisas? Quando será o fim do mundo? Quando acontecerão esses sinais dos tempos? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus elencou alguns sinais a respeito da sua vinda que ele chamou de princípio das dores, para esse conjunto de eventos que aconteceriam antes de sua volta. Nós vamos falar rapidamente desses sinais profetizados por Jesus. Então vamos primeiramente no verso 5. Diz assim: muitos, querem ler comigo? Acompanhem. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso tem sido cumprido nos nossos dias. Vejam o verso 6. Continuem a ler comigo. Vamos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. São sinais dos nossos dias que estamos vendo na televisão, na internet, em todos os momentos. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Mas há mais, Jesus disse: e haverá fomes. Haverá fomes. Está aí no verso 7. Imagens tristes que não gostaríamos de passar. Mas queremos dizer que a palavra do Senhor Jesus se cumpre hoje em nossos dias. E pestes. Aqui está. E haverá pestes. Palavras ditas pelo Senhor Jesus. Vejam esses vírus que estão entre nós nesses últimos anos. Ebola, HIV, salmonela e tantos outros. Quem não se lembra dessa pandemia que atingiu a todos? Há um dos nossos pastores que diz: o mundo ficou de joelhos por conta desse vírus. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus também disse a respeito de terremotos. Leiam comigo. E haverá terremotos em vários lugares. Observem. Imagens deste ano e de 2 anos atrás. Palavra do Senhor Jesus se cumprindo. O mundo, como está o mundo? Desapercebido. Leem a notícia, no dia seguinte tem outra notícia, mas a igreja fiel está atenta. Palavra do Senhor Jesus se cumpre em nossos dias. Observem esse gráfico. Nós tivemos inúmeros terremotos este ano. Inúmeros terremotos. Os nossos irmãos separaram alguns aqui acima de 5,7 na escala Richter. E aqui nós temos alguns países representando alguns continentes, mas
os irmãos e amigos podem observar países com terremotos de maior magnitude em 2025, dados da Universidade de São Paulo. Mas o verso 9 diz o seguinte: então, leiam comigo, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Cristo, por causa do nome de cristão. E os irmãos sabem, meus irmãos, que o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo. No século XX, o século XX representou o maior derramamento de sangue de cristãos em toda a história. São dados de um seminário de Massachusetts, um seminário teológico que nos deu isso. Então vejam esse gráfico, observem. Aqui nós temos uma organização chamada Portas Abertas. É uma organização que fala das perseguições dos cristãos no mundo. E nós utilizamos esse material deles, mostrando aqui perseguição extrema, a cor mais escura. Uma perseguição severa, uma cor mais clara. Vejam os países no Oriente Médio, Arábia Saudita e Iêmen. Aqui na Ásia, países com perseguições extrema, severa e alta. Vejam, na África, nós temos 2 mapas da África. Depois, quem tiver interesse pode entrar nesse site da organização Portas Abertas. E esse por último, e observem o número de mortos. O número de mortos nesses países. 4.476 daqueles que foram contabilizados. Pois não? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então observem, meus irmãos, falsos pastores hoje, com Bíblia na mão, a Bíblia na mão, dizendo que ela precisa ser atualizada. Mas sabem por que dizem isso? Para defenderem as suas ideologias. E o verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E isso tem por consequência o que nós chamamos de desvio da fé, e até mesmo a negação da fé, que tem um nome: apostasia. Mas em meio ao sofrimento, nós podemos parar e pensar o seguinte: a palavra do Senhor é uma palavra de consolo, de fortalecimento para a sua igreja. E ele diz, em Lucas 21, 28, quando essas coisas, leiam, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Aleluia ao nome do Senhor. Aleluia. Consideremos agora, meus irmãos, o toque das trombetas. Nós temos visto isso nas edições anteriores. Nós vamos passar rapidamente para os irmãos recordarem, e aqueles que ainda não assistiram, para terem o conhecimento da parte profética. O toque das trombetas está no livro do Apocalipse, no capítulo 8, e a partir do verso 6 são mencionados esses toques, que são sinais proféticos, visíveis para o mundo todo, visíveis na natureza e notórios para todos nós. E é importante destacar, meus irmãos, que os efeitos desses toques, dessas trombetas, eles são cumulativos e são contínuos. Então vamos ouvir o texto, vamos ver o texto da primeira trombeta. Leiam comigo, está compacto, vamos ler. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, terça parte das árvores. Então vejam aí 2 manchetes, uma do G1,
outra do The Moscow Times. Do G1, mortes e milhares de deslocados como incêndios florestais castigam a Europa em meio à onda de calor. Na Europa, esse ano foi terrível em termos de incêndio. Aí nós temos uma manchete do mês 8. E do mês 4 desse ano, grandes incêndios na Sibéria e no Extremo Oriente marcam a temporada de incêndios florestais em 2025 na Rússia. Processa-se então a queimada de 1/3 de toda a erva verde. Essa é a realidade constatada por todos os que se interessam pela natureza, pelo mundo afora. Mas, ou mais de 1/3 das florestas já foram queimados. E os efeitos do toque dessa trombeta, meus irmãos, continuam. Essa trombeta, portanto, já tocou. E os seus efeitos continuam conosco. Vamos à segunda trombeta, vamos ler o versículo. E o segundo anjo tocou a trombeta, e morreu a 1/3 das criaturas que tinham vida no mar. Vejam aí, essa manchete muito interessante, porque em 1970 saiu essa reportagem no Globo: o mar está moribundo. A vida marinha decresceu em cerca de 40% nos últimos 50 anos. 50 anos depois, em 2020, o grave alerta do oceanógrafo Jacques Cousteau, porque foi ele que fez a primeira reportagem, a primeira pesquisa, o mundo ignorou. Então, em 2020, a situação continuava. E continua até 2025, porque os efeitos dessa trombeta continuam a tocar em nosso meio. Essa trombeta, meus irmãos, temos um vídeo mostrado. Essa trombeta então fala da poluição dos mares, do desaparecimento das espécies marinhas, conforme foi relatado pelo Jacques Cousteau, por esse grande oceanógrafo. Agora vamos à terceira trombeta. Vamos ler o texto. E caiu do céu uma grande estrela, caiu sobre a 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Olha a manchete. Estudo revela que 2/3 do lixo encontrado nos rios do mundo são de plástico. Observem o vídeo. Esse rio é na República Dominicana. Uma imagem deste ano. Então nós observamos, meus irmãos, que o toque dessa trombeta fala de uma contaminação terrível ao redor do mundo. Mas como nós vimos, essas 3 trombetas já tocaram, os seus efeitos continuam em nosso meio, mas nós aguardamos o toque da 4ª trombeta. Essa será precedida e será precedida de sinais, mas será percebida apenas pela igreja que está atenta, porque ela será tocada efetivamente quando a igreja estiver sendo arrebatada. O Senhor Jesus estará nos aguardando entre nuvens e todos subiremos, todos os crentes em Jesus Cristo, subiremos ao encontro do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Na sua primeira carta aos Coríntios 15:52 se diz, leiam, num momento, num abrir e fechar de olhos, rapidamente, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, aleluia. Ao concluirmos esse evento, meus irmãos, reiteramos
que as festas estabelecidas por Deus em Israel, como o pastor Alexandre nos disse, não eram apenas celebrações históricas, mas como vimos, anúncios proféticos da obra de Jesus e da atuação do Espírito com um propósito da salvação. Então o que foi dito até agora, historicamente se cumpriu a festa da Páscoa, que anunciava a crucificação do Cordeiro de Deus. Jesus morreu na cruz para nos dar perdão de pecados, purificação, justificação da nossa vida diante de Deus e acesso à sua presença. A seguir cumpriu-se a festa das primícias, que fala da ressurreição dos mortos, nos dando a garantia de que se Jesus ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou, nós temos certeza que ressuscitaremos também um dia. Aleluia. E o dia de Pentecostes é essa operação gloriosa que nós estamos vendo, desde o dia da instituição da igreja no dia de Pentecostes, até o dia de hoje, quando os primeiros crentes em Jesus receberam essa bênção, e hoje a lei, que não é mais escrita em tábuas de pedras, mas está escrita nos nossos corações, pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo. E as trombetas que acabamos de ver, apontam para os sinais visíveis da humanidade que antecedem o arrebatamento da igreja, indicando que os marcadores proféticos nos asseguram que o tempo está cumprido. E é pelo mesmo Espírito Santo, meus irmãos, que nós estamos discernindo isso. Esses acontecimentos estão em nosso meio para mostrar uma coisa gloriosa: o arrebatamento da igreja está próximo. O toque das trombetas naquela festa de Israel anunciava também um novo ano que se aproximava. Era o chamado Rosh Hashanah, era o ano novo. Mas para a igreja hoje significa uma coisa extraordinária, é o novo tempo, é o tempo eterno, é o tempo que terá início na eternidade com Deus. Nós celebraremos então a última grande festa, a festa dos tabernáculos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. A palavra que foi transmitida tem esse objetivo: despertar a todos para essa necessidade. Nós estamos vivendo espiritualmente um momento especial, momento do arrebatamento da igreja. E o próprio Senhor Jesus, após relatar esses sinais proféticos, Ele disse, nos exorta nas seguintes palavras, podem ler? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. A religião não tem discernido o tempo da igreja, que o tempo da igreja nesse mundo se aproxima do seu desfecho. A religião não tem percebido isso, mas a igreja sim, ela reconhece que o Senhor Jesus está às portas. Abramos o nosso coração, meus irmãos, para ouvirmos um toque, o toque do shofar.
Meus irmãos, aleluia, diante de tudo que foi dito nessa tarde, é impossível permanecermos indiferentes diante dos sinais que se cumprem um após o outro. O Senhor Jesus, de fato, está às portas. E é nesse momento que o Espírito Santo chama com voz firme: acorda, levanta-te, desperta. Hoje Ele chama a sua vida para romper com a frieza espiritual, abandonar a indiferença e reacender no seu coração a chama do Espírito Santo, que talvez um dia tenha se apagado. O Senhor, portanto, lhe chama para voltar ao primeiro amor, a busca da santidade, a busca das coisas espirituais, a comunhão e a obediência à voz do Espírito. Porque quando a trombeta tocar, você que nos ouve, não haverá mais tempo para arrependimento, para correção, para preparação. Então nós podemos dizer: o momento é agora. Tome hoje a sua decisão. E para você que ainda não teve uma experiência real com o Senhor Jesus, você também que nos ouve, nos assiste, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão. Não amanhã, não depois, eu vou pensar, não. A palavra de Deus nos diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje o Espírito Santo está falando, e você não pode endurecer o seu coração. Entregue hoje a sua vida ao Senhor, e que o Senhor abençoe a todos. Nós vamos louvar com esse hino o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade que temos para dizer ao mundo que Jesus está vivo. Nós te louvamos por este momento, onde podemos dizer às nações: Jesus vai voltar. E que não é um talvez, uma tese, é uma certeza. Jesus vem, e por isso nós glorificamos ao teu nome. Mas em especial te glorificamos por tantos que neste momento
estão sendo batizados com o Espírito Santo. Por aqueles que agora aceitam o Senhor e os seus nomes são registrados na eternidade. Em teu grande nome dizemos: a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a santa comunhão do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e até a vinda gloriosa de Jesus. Ainda vamos permanecer de pé para esse último momento de glorificação ao nome do Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graças a Deus. Graças a Deus. Assentados, nesse momento nós encerramos essa transmissão e após a vinheta, as igrejas devem se dedicar a assistir aqueles que atenderam o nosso convite
e participaram dessa grande proclamação. Assim a todos, a paz do Senhor. Queremos agradecer a todos que nos visitaram e participaram desse evento. Convidá-los para estar nos nossos cultos nos dias de semana, de segunda a quinta, às 7h30 da noite. Domingo, sábado e domingo, às 7 da noite. Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. São muito bem-vindos. Nós agora vamos orar por vocês, se você desejar, assistir você na sua necessidade. O Senhor está presente para te abençoar. Amém?